Após cobrança da Câmara, gerente da Vivo presta explicações sobre falhas nos serviços em Lucas do Rio Verde. Indé alerta para o período de atualização de estoque de rebanho em Mato Grosso. Escritório de advogado é alvo de ataque a tiros em Lucas do Rio Verde. Inscrições para curso de pós-graduação em educação inclusiva na UAB em Lucas do Rio Verde terminam amanhã. Escola Técnica de Lucas oferta vagas para professores e técnicos administrativos. Inscrições para vestibular Unimate 2025 encerram nesta segunda-feira. E ainda no 102 em pauta de hoje, Ronaldo Ribeiro traz as informações do mercado financeiro. No ar, 102 em pauta. Olá, muito bom dia. Começa agora o 102 em pauta de hoje, segunda-feira, 4 de novembro. A edição de conteúdo e jornalismo da AgroFM é apresentada por João Ricardo e Claudinei Sorci. Operador de imagens, Kaique Santana. Hoje, segunda-feira, 4 de novembro, dia do inventor. Lembre-se, estamos ao vivo no YouTube, canal AgroFM 102. Também ao vivo em nosso canal no Facebook, nossa página AgroFM 102. Nosso AgroZap 999061023, onde você pode enviar uma mensagem, uma sugestão de reportagem. 102 em pauta, clima e tempo. A previsão de hoje para Lucas do Rio Verde é de sol com muitas nuvens, nublado com chuva no fim da manhã. À tarde e à noite segue chuvoso. A temperatura mínima 22 graus durante a madrugada e a temperatura máxima hoje pode chegar a 30 graus. No momento a temperatura é de 23 graus. A umidade relativa do ar oscila entre a mínima de 68%, máxima chegando a 100%. Já a umidade do solo 59% e a velocidade do vento 6 km por hora. 102 em pauta destaca BR-163. Atualização do trânsito BR-163, rodovia MT-449, demais rodovias e claro também o perímetro urbano aqui de Lucas do Rio Verde, atualizados aqui pelo João Ricardo. João, bom dia. Bom dia, Claudinei e ouvintes. Hoje, segunda-feira, haverá ponto de interdição em alguns pontos da rodovia BR-163 em Sorriso, a partir do quilômetro 761, das 7 da manhã às 5 da tarde, para manutenção da rodovia, aquele sistema Parisiga. Já no período da noite, em Acorizal, no quilômetro 470 da BR-364, das 19 horas de hoje até as 4 horas da manhã de terça-feira, para manutenção da rodovia também. O trânsito em nossa cidade sem nenhuma alteração para o momento, segue tranquilo aqui em Lucas do Rio Verde, tanto no perímetro urbano da BR-163 quanto no trecho entre Lucas e Mutum, Lucas e Sorriso também. A MT-449 segue também tranquila, apesar de já estar bastante movimentada por conta das pessoas que precisam chegar aos seus serviços no setor industrial. 102 em pauta. Rodovias. Um homem identificado como Luan Joabert da Silva Santos, 34 anos, morreu após bater contra uma carreta enquanto seguia em direção à fazenda que trabalhava na madrugada de sábado, da MT-235, próximo à zona rural, em Campo Novo dos Parecis. E segundo a Polícia Civil, o motociclista estava indo para a fazenda que trabalhava quando acabou batendo de frente com a carreta que seguia na direção contrária a ele. Quando os policiais chegaram ao local, o motorista do caminhão já havia fugido sem prestar socorro à vítima. Ainda não se sabe a identidade do motorista. A perícia oficial de identificação técnica Politec Tangará da Serra esteve no local para apurar as causas do acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil. 102 em pauta. Um carro desgovernado caiu em uma área alagada na BR-163 na cidade de Sinop. Para escapar do risco de afogamento, o motorista, que não teve a identidade revelada, subiu no teto do carro até que a equipe de socorro chegasse ao local. E segundo socorristas da concessionária que administra a rodovia, o caso aconteceu próximo ao quilômetro 816. O motorista tentou uma ultrapassagem com a pista molhada, mas perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e afundou parcialmente em uma lagoa às margens da rodovia, formado aí pelas intensas chuvas na região. Ainda de acordo com a concessionária, o motorista saiu ileso e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. 102 em pauta. E na tarde de domingo, por volta das 2 horas, o motorista perdeu o controle e acabou tombando o micro-ônibus na rotatória que liga a Avenida Goiás com a Avenida Ângelo da Lauba, entre os bairros Veneza e Jardim Imperial, aqui em Lucas do Rio Verde. E de acordo com as primeiras informações, o condutor, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle ao fazer a rotatória, resultando então no tombamento. Felizmente, o micro-ônibus estava vazio no momento do acidente, sem passageiros a bordo. O motorista saiu ileso, mas teria deixado o local antes da chegada da polícia. Agentes da Guarda Civil Municipal
Municipal também estiveram no local para investigar a circunstância desse acidente. 102 em pauta. O gerente sênior de Relações Institucionais da Vivo, Luiz Eduardo Correia, esteve na Câmara de Vereadores para responder aos questionamentos dos vereadores sobre as falhas constantes nos serviços da operadora Vivo em Lucas. A reunião foi provocada pelos vereadores Wagner Godoy do União Brasil, que teria criticado aí a empresa na sessão ordinária no último dia 14, apresentando inclusive um requerimento aprovado por todos os parlamentares, encaminhado ao Serviço de Proteção ao Consumidor PROCON. E trouxe informações interessantes de que está estruturando a rede, a linha de transmissão da Vivo, está criando uma conexão a mais, vinculado junto com a Claro. Ele trouxe os desenhos, trouxe todo o aparato que eles estão tentando fazer para nutrir aí toda essa transmissão em Lucas do Rio Verde. Então, assim, eu acredito que essa provocação que a Câmara Municipal fez de provocar a Vivo vai ser bem-vinda para a sociedade. Eu cobrei do representante também para a sociedade solicitar os seus reembolsos, né? Não se hesite em ligar na Vivo e solicitar o reembolso. Se caso não vê na fatura esses dias que não estiver funcionando, solicita seu reembolso, porque eu já recebi o meu reembolso, então a população tem que receber esse reembolso. Então é mais justo. A gente notificou a Anatel, ela já não respondeu, notificou o PROCON, também já não respondeu, e agora a gente vai continuar esperando essa qualidade. Lucas do Rio Verde já tem um benefício do 5G, ele trouxe essas informações, ainda não é toda a cidade que tem esse benefício, ainda falta aí mais 4 vezes o número de antenas, e também trouxe a informação que precisa de uma legislação. Então a gente vai agora cobrar do Poder Executivo uma lei para melhorar e fomentar essa implantação de mais antenas em Lucas do Rio Verde. Mas estamos cobrando, estamos fiscalizando para uma melhoria aí dessa Vivo e tornar a telefonia de mais qualidade em Lucas do Rio Verde. E durante a reunião, um representante da empresa explicou que a maioria das falhas nos últimos meses ocorreu por conta das queimadas e obras de duplicação da rodovia, que acaba rompendo as fibras óticas. Então, o representante da Vivo comentou que um dos motivos principais foi queimadas, né? A queimada, que houve um aumento muito grande aí há uns meses atrás de queimada, e também como está fazendo a segunda via nas rodovias, está tendo um rompimento de cabo. Então é que ele solicitou até o nosso apoio, né, para a gente cobrar das empresas aí que fiscaliza melhor aí e evitar esses rompimentos, porque isso pode acabar tendo uma repercussão para uma cidade inteira ou para o norte de Mato Grosso. Então a gente está junto aí para cobrar mais e fiscalizar mais aí essas empresas que fazem essa rodovia. A Câmara Municipal, ela vem trabalhando, cobrando, né, já cobrou recentemente a Energisa, os demais vereadores, e agora a Vivo. Então tudo que a população vê que não está sendo bem executada, bem fomentada em Lucas do Rio Verde, procure a Câmara Municipal para a gente tentar gerenciar e fiscalizar e cobrar dessas empresas maior qualidade, porque Lucas é uma cidade pujante, né? Ela precisa ter empresas que têm essa visão de pujança. Então a gente cobrou isso do representante, que olha Lucas, ele ficou impactado como que é a cidade, então vamos trazer mais investimento para Lucas e trazer qualidade aí, sinal tecnológico aí, tanto de telefonia. Já o vereador Márcio Albieri, do MDB, afirmou que, além do reembolso, a população também deve registrar reclamações diretamente na Anatel, quando se sentir prejudicadas com a má qualidade do serviço prestado pela operadora. Nós não podemos ter o nosso desenvolvimento econômico, o nosso desenvolvimento humano interrompido por falha na rede de telefonia. Eles ganharam uma concessão, eles precisam entregar um trabalho de qualidade. E quero fazer um apelo à população de Lucas do Rio Verde também. Nós temos o costume de reclamar no PROCON, mas eu gostaria que vocês mudassem o foco das reclamações. As denúncias contra a operadora, seja ela a Vivo, seja ela Claro, seja ela qual for, nós temos que direcionar para a Anatel. A Anatel é o agente fiscalizador dessas operadoras. O PROCON eles usam até como índice, e é essas redes aí de telefone são as que mais têm reclamação do PROCON no Brasil. Então, no PROCON não está resolvendo. Então, vamos direcionar reclamações contra a telefonia direto na Anatel. Aí a gente vai também buscar aí esse diferenciado. E uma outra coisa, existe um mecanismo, se eles interrompem o sinal de telefonia na nossa telefonia aqui no mês, a partir de um certo tempo, o
o usuário pode solicitar indenização e eles devolvem o valor da conta para o usuário. Então a gente tem que fazer uso dessas ferramentas, porque na hora que você começa a bater no bolso deles, aí eles começam a dar as devidas importâncias às nossas reclamações. 102 em pauta. Ao reforçar seu compromisso com a orientação e qualificação dos gestores, com foco na qualidade dos serviços públicos prestados à população, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, anunciou o lançamento de um programa permanente de capacitação para 66 gestores eleitos e 76 reeleitos, já no início do ano que vem. O anúncio foi feito durante a abertura do seminário Encerramento de Mandato e Transição, realizado em parceria com a Associação Mato Grossense de Municípios, AMM. O conselheiro presidente afirmou que o TSE intensificará as ações educacionais em 2025, que já foram então pré-definidos 2 grandes encontros, sendo um sobre gestão pública e outro a reforma tributária. Sérgio Ricardo destacou a diferença entre gastar dinheiro público e investir o dinheiro público. O que a gente propõe nessa parceria constante com a AMM, mas principalmente o próprio papel do Tribunal de Contas, é preparar, é orientar o gestor para que ele possa gerir com qualidade o dinheiro público. Gerir com qualidade não é apenas gastar aquilo que a lei manda e que a lei determina, ou na educação ou na saúde. Tem que ver lá na ponta se está funcionando. Não adianta um prefeito investir o que determina a lei na educação, se lá naquele município tem analfabetos, se tem crianças e adultos fora da sala de aula, se a educação não está em estado de excelência. Então não é gastar, eu não gosto da palavra gastar o dinheiro público. Eu prefiro utilizar, investir o dinheiro público. Então, esse é um papel do Tribunal de Contas. Nesse contexto, o presidente da Associação dos Municípios, Leonardo Bortolin, avaliou que o Tribunal de Contas nunca esteve tão próximo da instituição e dos prefeitos. Dizer que nunca foi tão próximo o tribunal da nossa instituição, da MM, e que também nunca foi tão próximo dos prefeitos, né? O tribunal totalmente aberto para dialogar, para atender, compreender as necessidades, as demandas que são muitas e principalmente nessa área de formação e qualificação. Então, encerrando esse ano de muito trabalho, o evento sediado aqui na MM, assinado pelo Tribunal de Contas para trabalhar e discutir transição, porque a gente só tem o encerramento de um mandato de sucesso e um início eficiente de mandato se nós tivermos uma transição que aconteça de forma pacífica, de forma natural, com os dados oficiais, reais, para que aquilo que foi bom se dê continuidade e para que a nova equipe gestora possa tomar pé da situação do município e iniciar os trabalhos a partir de janeiro. 102 em pauta. O INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, informa que já iniciou e vai até o dia 10 de dezembro a campanha estadual de atualização de estoque de rebanhos, obrigatória a todos os produtores rurais de Mato Grosso. A médica veterinária do INDEA em Lucas do Rio Verde, Andréa Lodge, explicou que os produtores devem proceder para atualizar o rebanho. Então os produtores têm que juntar o seu gado, né, ver quantas cabeças eles têm, todas as faixas etárias e trazer ao INDEA, tá? Junto com isso também, ele vai declarar todas as espécies que ele tem na propriedade. Galinhas, equídeos, porcos, né, suínos, o que ele tiver, ele já traz anotado e repassa pra gente. A gente está pleiteando, né, a retirada da vacina, ela já foi feita e ela está só em processo de declaração. E para isso a gente precisa garantir, né, que a gente tenha o controle do nosso rebanho, tanto de quantidade quanto de idade e sexo. Ela é feita de 6 em 6 meses, respeitando ainda aquela etapa antiga da febre aftosa de maio e novembro. Então, todo mês de maio e todo mês de novembro, o produtor vem ao INDEA e faz essa declaração. Ele vai dizer o que nasceu, o que morreu e o que vai evoluir. Não haverá prorrogação do prazo de comunicação de estoque de rebanhos e o produtor rural que não realizar a atualização dentro do prazo de 40 dias de vigência da campanha pode receber multa no valor que pode chegar a R$ 6.383, além de ficar impedido de emitir o Guia de Transporte Animal, o GTA. O número de bovinos aqui de Lucas, ele não é um número muito expressivo, não. Não é mesmo, não. Mas tem uma quantidade boa, né, das granjas de suínos e de aves.
10 de dezembro. Ela foi diferente da passada, que era só o mês de maio, agora a gente postergou até o dia 10 de dezembro, com a ideia de não prorrogar, né? Então, não deixar para a última hora. Outra coisa importante que a gente tem a falar é que o produtor que ainda não fez o cadastro de sua marca, aproveita que já vem fazer, né, a declaração de estoque e já faz esse registro dessa marca. Ele traz a marca, a gente vai fazer o print e vai fazer o cadastro dessa marca, que é obrigatório, tá? Ele tem o dia até o início de janeiro para fazer esse registro de marca. O INDEA orienta ainda aos produtores que aproveitem, né, para juntar os animais e fazer a contagem, que façam o preventivo contra a raiva e também a vacinação contra a brucelose nas fêmeas, que ainda não foram vacinadas, com idade entre 3 a 8 meses. Jornalismo com responsabilidade. 102 em pauta. O escritório de advocacia localizado na Avenida Universitária, no bairro Parque das Emas, aqui em Lucas do Rio Verde, foi alvo de um ataque a tiros de sexta para sábado. Atiradores passaram em frente ao estabelecimento e efetuaram diversos disparos que atingiram a fachada do local, incluindo a parede e a vidraça. O escritório pertence ao advogado Marcos Antônio Mendes, atual candidato à presidência da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Lucas. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o ataque. Marco Antônio afirmou estar abalado, abre aspas, estou há 30 anos na advocacia e essa é a primeira vez que passo por uma situação dessas. Graças a Deus estou bem, mas ainda abalado com o ocorrido, comentou o advogado. A Polícia Judiciária Civil já iniciou as investigações para identificar os autores dos disparos. Na noite de sábado, um homem foi detido, sendo um dos suspeitos por ter atirado contra a fachada do escritório. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, emitiu nota repudiando o atentado ao escritório da advocacia aqui em Lucas do Rio Verde. A entidade expressou solidariedade ao advogado Marco Antônio e à advogada Liliane Paula Albieri, sócios do escritório afetado pelos ataques. A OAB Mato Grosso reafirmou seu compromisso com a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia e cobrou de forma enfática a segurança e também a integridade dos profissionais da área. Em resposta imediata ao incidente, a presidente da OAB Mato Grosso, Gisela Cardoso, juntamente com o Danusa Uneda, presidente da 21ª subseção de Lucas do Rio Verde, estabeleceram contato direto com a Polícia Civil, o secretário de Estado de Segurança Pública, César Roveri, e o governador em exercício, Otaviano Pivetta, para garantir uma investigação rápida e eficaz. As autoridades iniciaram as investigações e, conforme informações preliminares, não há indícios de que o atentado esteja relacionado ao pleito eleitoral na OAB na subseção. E desde as primeiras horas da manhã de sábado, um representante do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da subseção acompanha o processo investigativo de perto, reforçando o compromisso da OAB Mato Grosso com a proteção da classe. Também nota a presidente Danusa Uneda ressaltou que a seccional, o Tribunal de Defesa de Prerrogativas e todos os órgãos necessários estão plenamente cientes e acionados para monitorar o desdobramento. Ela enfatizou ainda que, além de expressar solidariedade, a OAB Mato Grosso está comprometida em assegurar que todas as análises e registros de câmeras de segurança sejam devidamente apuradas, garantindo a total transparência nesse processo. Abre aspas, estamos em contato direto com os colegas, doutora Liliane e também Marco Antônio, oferecendo o apoio necessário e acompanhando as ações das investigações, destacou Danusa. O delegado responsável assegurou que todas as medidas e análises cruciais estão em curso e disse que é fundamental que a investigação siga seu curso sem interferências que possam comprometer seu andamento. A OAB reitera que continuará acompanhando os desdobramentos de perto, reforçando que ataques como este representam uma ameaça não apenas aos advogados, mas à própria justiça e à sociedade como um todo. E ontem à tarde, um novo ataque contra o advogado foi registrado. Dessa vez, o alvo foi a fachada da casa de Marcos Antônio Mendes, no bairro Bandeirantes. As primeiras informações dão conta de que 2 homens em uma motocicleta sem placa e ambos trajando camisetas de manga longas azuis acabaram efetuando ao menos 7 vezes. E no local, os policiais encontraram ao menos 7 cartuchos deflagrados de calibre ainda não revelado. Agro FM 102 em pauta, 7 em ponto. No próximo bloco, inscrições para o curso de pós-graduação em Educação Inclusiva da UAB em Lucas do Rio Verde termina amanhã. Em 3 minutos, mais notícias.
Há mais de 20 anos, a SR Caminhões é sinônimo de confiança e tradição no Mato Grosso. Somos referência na venda de caminhões e implementos rodoviários. Aqui você encontra os melhores produtos com garantia, procedência e uma equipe pronta para te ajudar a fazer a escolha certa. Entre em contato através do telefone 65-3548-9080 ou visite nossa loja na Avenida Amazonas 89S, de frente para a BR-163, em Lucas do Rio Verde. SR Caminhões, qualidade e garantia em tudo que vende. Alamedas dos Buritis. Venha conhecer o novo conceito que integra harmoniosamente o urbanismo e a natureza. Imagine morar em um bairro nobre ao lado da encantadora Praça dos Buritis. Lotes a partir de 320 metros quadrados em um bairro aberto que oferece as comodidades de um condomínio fechado sem custos adicionais. Paisagismo moderno, segurança e lazer esperam por você. Alamedas dos Buritis. Sua escolha inteligente. Plantão de vendas na Avenida Copacabana, esquina com a Rio de Janeiro, em frente ao Chafariz. Love Brands. Datas especiais merecem presentes criativos. Acompanhe as novidades no @lovebrands.lrv. Outubro Rosa chegou e o Laboratório Ângela lembra você, mulher, a importância do autocuidado durante o ano todo. E somente nesse mês, o Laboratório Ângela está oferecendo seu exame preventivo por apenas R$ 24,99. Agendamentos pelo telefone 659-9651-4290. Prevenção sempre é o melhor caminho para uma vida saudável. Laboratório Ângela, Rua Chapecó, 184 Centro. Para quem sabe o valor de cada grão, o melhor faz toda a diferença. Com as colheitadeiras da série S e X9, você alcança novos níveis de eficiência e produtividade máxima. Invista na tecnologia que proporciona resultados excepcionais na sua colheita. Fale com nossos consultores e conheça as colheitadeiras da série S e X9 da John Deere. Agrobágio, a sua concessionária John Deere. Vai pegar a estrada? Passe antes na Auto Vidros Lucas, Avenida Amazonas 2699, Menino Deus. Área de festas, o melhor pro seu projeto. Vem falar com nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. A Paraná tem de tudo, tem. CYT 655, canal 272, 102.3 MHz. Agro FM, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Agro FM. 102 em pauta. Está de volta. Agora 7h03. E a Universidade Aberta do Brasil, UAB Polo de Lucas do Rio Verde, informa que as inscrições para o curso de pós-graduação em educação inclusiva termina amanhã, terça-feira, dia 5. De acordo com a coordenadora da UAB, professora Juliana Gonçalves, tanto as inscrições bem como o curso são gratuitos. Olá, aqui quem fala é Juliana Gonçalves, coordenadora do Polo da Universidade Aberta do Brasil de Lucas do Rio Verde, que está ofertando em parceria com a Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso, uma pós-graduação em educação inclusiva. Então, se você é professor ou se interessa em aprofundar um pouco mais nessa área, não perca a oportunidade. A inscrição é gratuita e vai até dia 5 de novembro de 2024. Se interessou, inscreva-se no site dead.unemat.br ou entre em contato conosco pelo 3548-2326, 3548-2327, ou no nosso e-mail uab@edu.lucasdorioverde.mt.gov.br, ou dá uma passadinha aqui no nosso polo, que fica no Jardim Primavera, na Rua Cedro 61S, anexo à Escola Municipal Vinícius de Moraes. Não perca essa oportunidade. Pós-graduação em educação inclusiva, ofertado pela Unemat, Universidade do Estado do Mato Grosso, em parceria com a UAB, Universidade Aberta do Brasil, na modalidade EAD, totalmente gratuito. E a inscrição também é gratuita. Não esqueça, últimos dias, a inscrição termina no dia 5 de novembro. Outra oportunidade ofertada pela UAB em Lucas do Rio Verde é o processo seletivo de bolsistas para a função de tutor temático presencial para o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, oferecido na modalidade de educação à distância EAD. As inscrições também terminam amanhã. Esse processo faz parte do projeto de implementação, oferta e reoferta de cursos no âmbito do sistema UAB
FAB. A seleção será gerida pelo Sistema de Gestão de Bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior. Os candidatos aprovados para a função de tutor receberão bolsas de acordo com as condições previstas no edital 9 de 2022. A vigência das bolsas será de 1º de dezembro de 2024 até 1º de dezembro de 2026, conforme a legislação vigente. E as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet através do formulário disponível no site da UFMT. Jornalismo com responsabilidade. 102 em pauta. E as inscrições para o concurso vestibular 2025-1 da Universidade do Estado de Mato Grosso, Unimate, encerram nesta segunda-feira. Esta edição oferta 2.500 vagas em 63 cursos, distribuídos em 13 municípios do estado. As inscrições custam R$150 para o seletivo por prova e 50 para o seletivo por histórico escolar. O candidato que ainda estiver cursando o 3º ano do ensino médio poderá participar. Para isso, deve enviar o histórico escolar provisório de 1º e 2º ano do ensino médio, que pode ser retirado na secretaria da escola onde estuda. Este vestibular contará com 2 processos seletivos, dependendo do curso de interesse do candidato, um por prova e outro por análise de histórico escolar do ensino médio. O edital completo e a página de inscrições podem ser acessadas no site da Unimate. As provas serão realizadas nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Chavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. E o vestibular 2025-1 compreende 2 fases. A primeira consta quatro provas objetivas, com questões sobre ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e linguagens, códigos e suas tecnologias. Já a segunda etapa consiste em prova de redação. As 2 fases da prova serão realizadas em etapa única no dia 8 de dezembro, das 13 às 18 horas. E o resultado final será divulgado a partir do dia 3 de fevereiro. O período seletivo terá início no dia 17 de fevereiro. Todas as informações sobre as etapas do vestibular e seus editais podem ser acessadas em vestibular.unimate.br. E em caso de dúvida, o candidato pode entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Concursos e Vestibular pelo e-mail vestibular@unemate.br ou pelo telefone 65981200095. A informação atualizada e precisa. 102 em pauta. A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação está com processo seletivo aberto para contratação de professor de educação profissional e tecnológica, técnico administrativo educacional e técnico de apoio educacional. Os novos selecionados formarão um cadastro de reserva e serão convocados conforme demanda. Os salários variam de R$ 2.173 a R$ 8.781. O prazo de validade para a contratação de professor e técnico é de até 2 anos, com possibilidade de prorrogação, explicou Adriana Camargo, coordenadora de desenvolvimento educacional da Escola Técnica de Lucas do Rio Verde. São cargos de professores, técnico administrativo e técnico de apoio educacional. Aí são salários de 2.200 aproximadamente a 8.800, né? Dependendo do perfil do cargo. E aí, assim, lá no site da CCTS, né, ccts.mt.gov.br, tem o acesso ao edital. Importante que os candidatos leiam, entendam ali as funções, os perfis, né? Então, entrando em editais, é o edital 12 de 2024 e é uma oportunidade, né, para os profissionais aqui de Lucas do Rio Verde. Então, assim, tem perfil para área de gestão, tem perfil para agrônomo, para área de segurança, e os técnicos também têm perfil para graduados e perfil para técnicos, né? E então tem que olhar direitinho, que são diversos perfis, mas é uma oportunidade com bons salários, né? E qualquer dúvida, entrar em contato conosco para iniciar em 2025, né? Para atuar nos cursos técnicos que são ofertados aqui na Escola Técnica. A coordenadora comentou ainda sobre o planejamento educacional para o ano letivo 2025. São ofertados diversos cursos. No primeiro semestre, nós vamos abrir os cursos que é dentro de uma parceria com a SEDUC.
Aqui em Lucas, a nossa parceira é a Escola Dom Bosco. E nós estamos com cursos previstos em técnico em agricultura, tanto no período da manhã como da tarde, e o técnico em administração, também manhã. As matrículas são pela SEDUC, né? Então os alunos têm que fazer a matrícula dentro do sistema de matrícula web, né? E qualquer dúvida eles podem consultar lá a secretaria da Escola Dom Bosco, porque são cursos que acontecem dentro do ensino médio, é para aluno que vai ingressar no primeiro ano. E para os cursos subsequentes, né, para aqueles que já concluíram o ensino médio, aí nós abriremos somente no segundo semestre de 2025, porque nós estamos com as turmas aqui recém-abertas. Estamos trabalhando não só com os adultos, né, e jovens trabalhadores, mas agora estamos também atuando com os alunos de ensino médio, né, para que eles saiam do ensino médio já com uma qualificação profissional, para poder se incluir no mercado de trabalho, ganhar seu dinheirinho, para então dar continuidade, né, nos seus estudos, ter condições de pagar a sua própria graduação, né? Então é uma novidade aqui que tem sido uma experiência muito boa. São cursos totalmente gratuitos, né? Nós somos mantidos pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a CCTS, né? Então somos uma escola pública, são cursos gratuitos para os alunos que já concluíram o ensino médio, que são cursos noturnos que ocorrem aqui na nossa escola. Há um processo seletivo também, uma prova, né, com temas de atualidade, matemática, português, para o ingresso. Nós estamos sempre divulgando quando abrem novos cursos no nosso Instagram, que é ETELucasMT. 102 em pauta. Economia. Mato Grosso apresentou saldo positivo na geração de emprego entre os meses de janeiro e setembro deste ano, registrando a abertura de 53.102 novos postos de trabalho. Nesse período foram contratados ao todo 518.492 trabalhadores, enquanto 465.390 foram desligados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, divulgados na semana anterior. E para se ter uma ideia do dinamismo do mercado de trabalho mato-grossense, neste ano os novos postos de trabalho gerados nesses 9 meses são 35% a mais do que todos os novos postos de trabalho abertos durante 2023, quando o Mato Grosso fechou o ano com a contratação de 39.255 trabalhadores. Para se ter ideia, somente em setembro o Mato Grosso criou 1.722 empregos formais com carteira assinada. Segundo o levantamento, o setor de serviços foi o maior responsável pelo crescimento, com 1.121 novos empregos. Em seguida, a indústria, com 360 vagas, construção, com 251 e comércio, com 90. E Cuiabá liderou a geração de emprego com 848 novos postos, seguido por Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Cocalinho. A maior parte dos contratos são mulheres, com 1.306, outros 417 são homens. Jovens de 18 a 24 anos também lideram as contratações, ocupando então 1.300 vagas em setembro. E para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, o saldo positivo do CAGED demonstra a eficiência das políticas de incentivo econômico adotadas pelo governo do estado. Abre aspas, Mato Grosso continua sendo um ambiente favorável para negócios. Nossos setores de serviços, indústria, construção e comércio estão gerando novas oportunidades de trabalho e ampliando as perspectivas para a nossa população. E o saldo positivo é o resultado das políticas de incentivo econômico implementadas pelo governo, afirmou César Miranda. A informação atualizada e precisa. 102 em pauta. E os milionários pagam proporcionalmente menos impostos no Brasil do que os trabalhadores da classe média. Essa é a conclusão de um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O levantamento analisou os impostos sobre a renda das pessoas físicas e os lucros das empresas para entender a progressividade. Ou seja, como a taxa de impostos aumenta conforme a renda cresce, esse princípio é comum em muitos países para garantir uma distribuição mais justa de impostos. A conclusão é que no Brasil a progressividade é muito baixa,
baixa e até a inexistente entre os mais ricos. Uma das razões está relacionada com os lucros e dividendos distribuídos pelas empresas aos seus sócios, como explicou o pesquisador do INPEA, Sérgio Gobetti. Lucros e dividendos distribuídos pelas empresas são isentos no Brasil. Poucos países no mundo oferecem isenção para lucros e dividendos, e que é justamente, digamos, uma das principais fontes de renda das pessoas mais ricas. Além disso, o estudo mostra que a tributação do lucro das empresas é bem menor do que os 34% previstos em lei. Na prática, o que efetivamente as empresas pagam, em média, é metade disso. E pior, há muita desigualdade, há muita diferença. Então, temos as empresas do Simples, por exemplo, pagam em média apenas 4% de imposto sobre seu lucro, as empresas do lucro presumido 11%, e daí as maiores empresas do lucro real pagam um imposto que varia de 22% a 30%. Mesmo se somarmos o imposto pago sobre o lucro das empresas com o imposto pago pelos sócios, não se percebe prerrogativas na distribuição, na tributação, como explicou o Gobetti. Quando a gente soma os dois impostos pagos pelas pessoas físicas e aqueles impostos pagos sobre o lucro das empresas, ainda assim a gente constata que quando a gente sobe na pirâmide social, a partir de um determinado ponto a alíquota média passa a cair em vez de crescer, como deveria crescer pelo princípio da progressividade. E ainda se todo o imposto das empresas fossem pagos pelos sócios, a taxa média de imposto seria no máximo 14,2% para quem tem renda média mensal de R$43 mil. Esse é o mesmo percentual para calcular o imposto de renda de quem ganha R$6 mil por mês, e se a renda dos sócios dobrar, a taxa cai para 13,3%. O estudo defende uma revisão dos regimes especiais para eliminar distorções e excessos e uma reforma tributária focada na renda, não só no consumo. Lembrando que a reforma tributária foi sancionada no final do ano passado pelo presidente da República e está agora em processo de regulamentação no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre os próximos passos da reforma tributária. Uma série de distorções do nosso sistema tributário já foi corrigida e há outras a serem corrigidas a partir da finalização desse processo do imposto sobre consumo. A partir do ano que vem, nós vamos nos debruçar sobre o imposto de renda, que também tem muitas distorções, e nós precisamos endereçar esse assunto para melhorar a distribuição de renda no Brasil, para ter um sistema tributário justo à altura do mundo desenvolvido. E os gastos de brasileiros com plataformas de apostas online, conhecidas como as bets, serão medidos então pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas na pesquisa de orçamento e familiares 24-25, que vai a campo a partir então de amanhã, dia 5 de novembro. E o IBGE explica que os jogos de azar, como as loterias oficiais, já fazem parte da última edição, que coletou dados entre 2017 e 2018. E naquela época, porém, as bets ainda não existiam no Brasil, fenômeno de impacto crescente na economia brasileira. O gasto com esses jogos será medido pela primeira vez, então, neste período 24-25. E segundo o IBGE, esta edição também vai incluir um módulo que, de forma inédita, pesquisará o uso do tempo dos brasileiros. Desde 1970, a POF desenha a cesta de compras dos brasileiros e atualiza a lista de gêneros de consumo, que é referência para o cálculo do índice oficial de inflação do país, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. E por meio de questionários bastante detalhados, o IBGE consegue saber quanto do orçamento das famílias é destinado a cada tipo de gasto, como alimentos, roupas, medicamentos ou passagens de ônibus, por exemplo. Com esta pesquisa, o IBGE avalia as estruturas do consumo, gastos de rendimento e parte da variação patrimonial das famílias, oferecendo um perfil de condições de vida da população a partir da análise dos orçamentos domésticos. E além das informações diretamente associadas à estrutura orçamentária, várias características dos domicílios e das famílias são também investigadas, incluindo a autoavaliação subjetiva sobre qualidade de vida. 7h19. No próximo bloco, Ronaldo Ribeiro traz as informações do mercado financeiro. 102 em pauta. Patrocínio Agrobágio, a sua concessionária John Deere e Novo Tempo, juntos para o novo por você.
Lucas do Rio Verde, você vai encontrar as melhores ofertas de pneus Goodyear. Tem pneus para carros de passeio, caminhonetes, SUVs e ainda pneus para caminhão, radial e toda a linha de pneus agrícolas. Ligue para a loja 65-3549-5666. Fale com nossa equipe de venda especializada e adquira já o seu. Caiado Pneus, a sua revenda autorizada oficial Goodyear. Na Caiado é mais barato. Lembre-se, mas no trânsito começa por você. Deixe seu carro brilhando com o cuidado que ele merece. No Lava Jato Salão do Automóvel, garantimos um serviço de qualidade, desde a lavagem simples e completa, além de lavagem especial com produtos biodegradáveis para carros vitrificados. Visite-nos na Avenida das Emas, 2351W, bairro Parque das Emas. Ligue 65-99915-9782 e saia com seu carro como novo. Olha a chuva de ofertas da Martinello, aproveite! Smartphone Motorola Moto G04S com 128 GB em 10 vezes sem juros de R$ 79,90. Ar-condicionado sempre TCL Split 12.000 BTUs em 10 vezes sem juros de R$ 249,90. Refrigerador Electrolux Biplex 400 litros com Frost Free em 10 vezes sem juros de R$ 354,90. E olha essa cozinha Terasul Cristal 4 peças em 12 vezes sem juros de R$ 166,50. Chuva de ofertas da Martinello, Mato Grossense de alma e coração. Drogaria Luverdense, na Avenida Rio Grande do Sul, número 93, no centro. Venha conhecer a nossa loja e o atendimento personalizado do Rudinei Kaminski e sua equipe. Chama no WhatsApp ou ligue 65-99601-4128. Drogaria Luverdense, nossa família atende a sua. Melhor que jogo de xícaras novo é jogo de xícaras novo com preço velho. Vem pra Black Friday Gavan aproveitar a semana do jogo de xícaras. Nesta semana, jogo de xícaras Opaline de R$ 99,90 por R$ 59,99. Muito barato. São 12 peças, 6 xícaras e 6 pires. Estampas lindas e exclusivas por só R$ 59,99. Aproveite. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Black Friday Gavan. Só preço velho. Na Paraná tem de tudo, tem de tudo pra sua casa, pra cozinha, pro banheiro, pra sala, área de festas, o melhor pro seu projeto. Vem falar com a nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. Na Paraná tem de tudo, tem. Agromercado, com Ronaldo Ribeiro. Patrocínio Ademicon Consórcio em Investimento, a maior administradora independente do Brasil, com mais de 30 anos de experiência. 102 em pauta. Está de volta. Agro FM 102 em pauta, 7h23. E vamos conversar agora com o Ronaldo Ribeiro. Primeiramente, Ronaldo, bom dia, obrigado por estar conosco nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, João, bom dia, Claudinei, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. E vamos começar aí a tão aguardada semana, então temos bastante coisa para conversar hoje. Muito bem, em relação à semana anterior, as commodities Ibovespa, né? Ibovespa, o dólar, o petróleo, o ouro, né? Que são essas duas commodities, como que funcionou, como que foi a dinâmica deles na semana passada? Como era previsto, e nós já havíamos falado aí na outra semana, é uma semana de muita volatilidade e foi o que realmente aconteceu. Principalmente aí com o nosso Ibovespa e dólar, que tomaram o protagonismo total aqui do Brasil. Nosso Ibovespa fechou com 1,23% de queda e perdeu os 130 mil pontos. Fechou aos 128.120 pontos. Aquela região a gente já passou por isso há alguns anos, que era a região dos 100 mil pontos, 100 mil pontos, 100 mil pontos, e agora a gente parece que está nessa mesma cisma aí nos 130 mil. E infelizmente perdemos isso. O destaque maior, com certeza, foi para o dólar, que fechou em 5,86 com uma alta de 1,53%, sendo o real a moeda que mais se desvalorizou perante ao dólar no mundo. Pois é, imagina aqueles paisezinhos lá no Cafundó do Judas. Pois é, a moeda deles se desvalorizou menos do que o real, para ver o tão mal que nós somos na semana passada. Já o ouro ficou praticamente estável, fechou em 2.744 com 0,19 só de queda. Petróleo também
teve alta de 0,14, fechou em 73,10, e o Bitcoin aí que mais uma vez subiu mais de 2%, e na semana passada fechou aos $69.400. Ronaldo, você falou da desvalorização do real, então eu pergunto novamente, como é que foi a semana? Tivemos uma semana boa, uma semana ruim, uma semana positiva, negativa, ou existe algo aí que devemos nos preocupar? A semana eu considero como uma semana negativa, e temos sim que nos preocupar. A semana que passou não era para ser tão impactante como foi, principalmente aqui no Brasil. Essa semana já é uma das semanas, se não a semana das últimas décadas, a mais importante. Nós vamos ter muita volatilidade, lembrando que amanhã tem eleição nos Estados Unidos, vai mexer muito com o mundo. Nós vamos falar um pouquinho de como que funciona as eleições, que já vem aí de 2 semanas lá nos Estados Unidos, mas vamos falar assim, o veredito nós vamos ter essa semana. Então, tomou uma proporção muito grande. A gente vinha falando há um mês atrás das eleições de São Paulo, que tomou uma proporção muito grande, né? Parecia uma eleição presidencial, a eleição municipal de São Paulo. A eleição dos Estados Unidos, inclusive, tem jornalistas dizendo que a questão da eleição para o mundo livre e para o mundo não livre. Essa é uma categoria, então estão categorando. Eu acho um exagero, mas no fundo de cada exagero a gente sempre vai buscar um viés de verdade, sempre vai ter isso no fundo. Então o mundo está na expectativa de quem vai estar no comando da maior potência do mundo. Isso vai refletir para o Brasil, principalmente direta 20%, mais 80% indiretamente o Brasil vai ser muito impactado. Por quê? Porque está ligado diretamente a eleição dos Estados Unidos com a China. E não vamos esquecer que a China é nosso maior comprador. Então nós precisamos estar de olho nisso. Então a semana não foi boa, como o Ibovespa caiu 1,23, dólar disparou. Foi lá para 5,86. Tem muita chance de bater 6 essa semana, mas chance mesmo. E aqui no Brasil, mais uma vez, o protagonismo fiscal tomando conta da irresponsabilidade do governo, que não está nem aí para as contas públicas. A inflação está subindo. Dólar nas nuvens por irresponsabilidade também do governo. Mas o dólar subiu lá fora. Claro que subiu. Mas não poderia o real ser a moeda mais desvalorizada do mundo. Nós temos muito mais força do que o restante do mundo para não ficar em último lá na lista. Então é importante nós olharmos essas entrelinhas. Outra coisa, outro destaque, curva de juros subindo. Quarta-feira nós vamos ter decisão de taxa de juros de novo no Brasil. Copom vai se reunir. A curva de juros, hoje nós estamos com 10,75 a Selic. Só que a curva de juros futuro já está pagando 13%. Se eu tenho hoje 10,75, eu tenho uma curva de juros futuro pagando 13%, o que ela está me sinalizando? Ei, mercado vem mais alta aí, porque ela não estaria tão longe. Ela estaria em 12,5, no máximo 13%. Já alguns apontando que ela pode chegar a 15 se na quarta-feira nós tivermos a Selic a 11,25, igual a grande maioria está precificando. Então foi uma semana que deu muito argumento para deixar o mercado ainda mais tenso. E um destaque que eu trago aqui foi que o Bitcoin, ele bateu a máxima histórica em reais, em dólar ainda não, mas ele chegou a valer 415 reais a cada Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin você pode comprar fracionado. E por último, mas não menos importante, é interessante nós analisarmos e pensarmos a questão do petróleo. A gente está vendo muito conflito pelo mundo. A gente está vendo muitas. A Rússia não está em guerra ainda com a Ucrânia. A gente pode esquecer, lá no Oriente Médio, muita guerra. E a gente não vê o petróleo disparar. O petróleo está ali no 71, 73, 71, 73, 71, 73. Isso é um sinal do quê? Isso é um sinal que a economia está muito desaquecida.
Porque o petróleo já deveria estar lá perto da casa dos 100, mas nós estamos consumindo tão pouco petróleo que a guerra e a diminuição da produção não está impactando. A minha grande preocupação é, tomara que termina, mas você já pensou acabar os conflitos pelo mundo? No Oriente Médio o preço do petróleo vir para $60, 58 dólares? Nós podemos ter muitos problemas, inclusive de recessão no mundo. Então, nós estamos num cenário muito delicado, onde, mais uma vez, eu vou repetir, e o holofote é para Estados Unidos, eleição sem sombra de dúvida. Diante de tudo isso, fale um pouco desses conflitos, né, pelo mundo, da guerra, como que está. Você deu uma pequena pincelada, mas gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Sim, eu gosto de falar que os momentos que a gente tem globalmente falando na geopolítica, eles devem ser muito bem utilizados. E Irã e Israel, principalmente China e indiretamente Rússia, estão usando essa janela de eleição dos Estados Unidos impecavelmente. Por quê? Vocês são do jornalismo, vocês estão à frente disso. É difícil hoje você falar de guerra, não é? Porque os holofotes estão para outro lugar. Só que a guerra está intensa, alguns líderes sendo eliminados em massa lá no Oriente Médio. Então é importante a gente pensar que o pessoal está utilizando essa lacuna é igual mais ou menos o mágico faz. O mágico faz aqui para fazer a mágica aqui do outro lado. Ele quer chamar a tua atenção aqui para um lado, para ele agir aqui para onde você não está olhando. Então os conflitos estão intensos, os conflitos estão acentuados, os conflitos estão precificando muito, estão causando muito problema do mundo, porém os holofotes não estão na área de conflito, principalmente entre Irã e Israel, aonde a maior beneficiada desse conflito está sendo, sem sombra de dúvida, China e Rússia. Estão sendo privilegiadas Rússia e China, que estão usando isso como uma forma, uma manobra para eles. Então não tem nada quietinho não, e está precificando. Ô Ronaldo, você falou da questão dos conflitos aí, Israel, Irã, enfim, das guerras, Rússia e Ucrânia também, só que como é que fica aí a situação das eleições dos Estados Unidos? Você deu uma pincelada, como o João falou, naquele assunto anterior, e nesse assunto eu gostaria que você desse uma reforçada aí. Como é que está a real situação das eleições americanas? As eleições, lembrando que lá nos Estados Unidos é diferente um pouquinho. Acho que é importante o nosso ouvinte entender como que é lá nos Estados Unidos. Lá claro que você vota com a intenção do candidato, mas não basta o candidato ter, entre aspas, pode ser o candidato que tenha menos voto que vai ganhar. Ah, não, Ronaldo, como assim? Lá se vence a eleição o candidato que tiver maior número de delegados. E você precisa, principalmente, e o mínimo de delegados que você precisa atingir são 270 delegados. Então, por isso que agora na reta final, inclusive ontem e no sábado, os presidenciáveis, tanto vou falar em português, né, a Kamala, né, ou Kamala para quem quiser nos Estados Unidos, e no Donald Trump, eles foram para regiões aonde estão mais neutras, aonde não apoiam tanto nenhum nem outro. E eles foram para tentar conquistar isso, ou seja, pro Trump vencer ou pra Kamala vencer, os americanos têm que votar nos delegados que apoiam o Trump ou a Kamala, porque eles subdividem, vamos pensar assim, em subprefeituras, e precisam esses delegados ser eleitos. Lembrando que lá nos Estados Unidos existe voto por cédula de papel, existe urna eletrônica e existe voto por correio. Então é muito importante que eles chamam isso como democracia. E vamos pegar, Ronaldo, explicado isso, qual é o grande debate? É porque para o mercado não tem tanta novidade, nem Trump, nem Kamala. Se o ouvinte não sabe, a Kamala que está disputando é a atual vice-presidente do país. E o questionamento é, o país está desse jeito, o que você vai fazer de diferente, porque você já estava lá e não fez nada? E a questão do Trump será que nós estamos em um momento onde nós precisamos ser tão rígidos com o restante do mundo? Porque as divergências são
totalmente opostas mesmo, Ronaldo. Claro que divergência oposta, nem sempre. Às vezes ela diverge um pouco, mas lá nos Estados Unidos é muito grande a diferença. O Trump, por exemplo, ele quer fomentar o empreendedorismo, ele quer ajudar o empresário, ele quer diminuir imposto. A Câmara já falou, eu vou abrir o país e vou vou aumentar os impostos. E o Trump já quer fechar um pouquinho mais os Estados Unidos para se fortalecer e deixar menos imposto lá nos Estados Unidos. E isso tem a ver com o mundo inteiro por causa de relação internacional. O Trump é aquele cara que ele não manda recadinho, ele vai lá e faz. A Câmara já está provado no governo Biden que é meio deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tanto é que muitos economistas, muitos estudiosos políticos falam que se fosse o Trump o presidente dos Estados Unidos, dificilmente nós teríamos essa intensidade e tantos conflitos mundo afora, porque os Estados Unidos já teriam intervido. É verdade ou não é? Não sei. Mas são suposições que essa semana nós vamos ter a resposta para ver o que o americano decidiu. Já chegando ao final do nosso bate-papo, e essas notícias para o Brasil? Tivemos alguma notícia de inflação? Pode vir problemas pela frente? O que o brasileiro, principalmente o trabalhador, pode esperar? Com certeza, a palavra de ordem, João, é inflação. No mundo inteiro. No mundo inteiro, a preocupação, a inflação, aonde a gente fala, não é um privilégio só de nós brasileiros. Há pouco tempo eu estive na Argentina, estão sofrendo muito. O próprio Estados Unidos, o americano, está sofrendo demais com a inflação e com essa irresponsabilidade do governo. Mais a inflação, mais o posicionamento técnico do Banco Central, provavelmente nós teremos, como eu falei, um aumento da taxa Selic na quarta-feira. A vida já não está fácil. Agora imagina a taxa de juros subir. O brasileiro é acostumado, não é igual. Vamos pensar aí o americano. Você vai comprar uma televisão, você vai comprar uma geladeira, você vai comprar alguma coisa nos Estados Unidos, viu? É à vista, não tem essa de parcela. O brasileiro não. O brasileiro faz conta da parcelinha que cabe no mês. Então a taxa de juros judia. O empresário, para fomentar o negócio dele, ele olha e fala, eu tenho dinheiro em caixa. Eu vou investir esse dinheiro ou eu vou reinvestir no meu negócio? Mas a taxa de juros está tão alta que às vezes é melhor ele investir o dinheiro dele porque reinvestir no negócio. Então nós vamos ter complicação sim pelo embasamento que nós temos, e lembrando que a maior culpa disso é do governo, que não está tendo responsabilidade fiscal, tá? Não tem guerra, não tem situação no mundo. É governo que está gastando mais do que arrecada e está batendo recordes de arrecadação. Ronaldo, para fechar sua participação aqui então, pincelada aí no agro, né? Soja e milho, e convite já, né, pro fechamento de mercado. Vamos lá. A soja fechou em alta na semana que passou de 0,80%, milho ficou no 0 a 0, destaque aqui o café, que teve uma queda de 2%, e 2 pontos de destaque aqui. Ponto número 1, que o ex-executivo da LDC, Los Dreyfus Commodities, ele lançou um derivativo de soja e milho com entrega de grãos. Que isso foi validado, isso foi homologado e entrou em vigência. Então, muito importante, que a gente tinha o derivativo, mas não o físico. Agora nós temos físico. E saiu uma matéria da Conab, aonde eles estimam um crescimento para o agronegócio de 15% na próxima década, ou seja, 1,5% de crescimento ao ano nos próximos anos para o agronegócio. Então, mais uma vez, o agronegócio aí tomando as rédeas do país. E, por último, mas não importante, quero convidar todos para hoje e todos os dias, 17h40, fechamento de mercado, onde você fica sempre muito bem informado. 7h39, a edição do 102 em pauta desta segunda-feira, 4 de novembro, fica por aqui. Excelente segunda-feira e até amanhã. Tenham todos um ótimo dia. Você acabou de ouvir 102 em pauta. Agro FM. Informação com credibilidade. 102 em pauta. Patrocínio Agrobágio, a sua concessionária John Deere, e Novo Tempo, juntos para o novo por você.